Quarto e último bloco da nossa aula de hoje. Pessoal, estou aplicando para vocês a responsabilidade civil ao dano ambiental. Então, olha, o tema da aula é responsabilidade civil pelo dano ambiental. Então, agora que eu já sei que a responsabilidade civil ela tem 4 elementos, 3 obrigatórios, tem que estar em todos eles, que sejam um dano, sem dano não tenho que reparar, uma conduta humana, porque eu não vou punir a natureza, a conduta humana pode ser comissiva ou omissiva, ok? E eu tenho que ter uma ligação entre essas duas coisas. Então, eu não posso punir alguém porque levantou com o pé esquerdo, porque uma borboleta bateu as asas no Japão, apesar das teorias do caos a respeito, mas a gente nota que tem que ter uma relação. Olha, porque essa pessoa fez isso, o dano aconteceu. Então, fulano fez conduta humana. Por quê? Nexo causalidade. Dano. O porquê do dano é a conduta dessa pessoa, certo? A regra geral no Brasil ainda é a responsabilidade subjetiva, que eu preciso averiguar, eu preciso durante o processo para a aplicação da responsabilidade civil, descobrir se a pessoa agiu com negligência, com imprudência, com dolo, no direito civil, culpa, lato sensu. Agora eu vou aplicar ao dano ao meio ambiente. E que dano é esse, William? Qual dano ao meio ambiente vai ser causador, ensejador de uma responsabilidade civil? Então, basicamente, pessoal, é aquele que vai comprometer, vai colocar em risco o equilíbrio. Por isso que eu frisei tanto com vocês nas aulas de Direito Constitucional, que eu, infelizmente, só gravei ali uma revisão, né? Felizmente, a gente conseguiu trabalhar em sala de aula a parte do constitucional. Frisei tanto para vocês. Olha, o que se protege não é o ambiente pelo ambiente. O ambiente vai continuar existindo, o universo vai continuar existindo, depois que o ser humano vier se transformar em outra coisa ou vier deixar de existir. Ok? Mas o que se protege é o equilíbrio, aquele que é essencial à nossa vida. Beleza. Então, um dano ao meio ambiente é aquele que vai comprometer este equilíbrio. Inclusive, tenham cuidado que nem toda degradação é juridicamente relevante. Mas, a partir do momento que ela coloca em risco o equilíbrio, ela passa a se chamar de poluição. E essa poluição, sim, ela é punível também pelo direito civil. Comporta-se de maneira diferenciada da danosidade comum, projetando em si a própria forma complexa de atuação em rede, que é uma das marcas do meio ambiente. Isso aqui são palavras do ministro do STJ, Herman Benjamin. Pessoal, nós temos que entender que aquela ideia de um direito privado, que o direito civil só comportava ele até bem pouco tempo atrás, com bases no direito romano, já não é mais suficiente. Não é que não seja importante, é importante, mas não é suficiente. Até porque eu já falei para vocês que esse ambiente equilibrado é um bem difuso, é um bem de todos, que a todos pertence ao mesmo tempo, mas a ninguém é reservado especificamente. Eu não posso dividir esse meu ambiente, cindir em partes, dizer qual o dono. Então, nesse sentido, eu tenho que levar em consideração essa formação em rede, esse efeito dominó, quando nós tratamos de um dano ambiental. Então, eu tenho que manter o equilíbrio. O que trouxer um risco, um verdadeiro desequilíbrio, aí sim será juridicamente relevante e punível na responsabilidade civil. Antes disso, eu estou falando em prevenção, evitar que o dano aconteça. Depois que o dano aconteceu, eu vou atrás de aplicar as consequências, pelo menos por enquanto aqui, civis. Pode, pessoal, afetar qualquer das dimensões. Pode sim, pode afetar uma dimensão artificial? Pode. A dimensão do trabalho? Pode. Embora as mais lembradas sejam sempre as naturais. Muitas vezes, pessoal, não acontece de maneira direta e imediata. Como eu falei para vocês lá nos princípios da prevenção e da precaução, é difícil de eu notar o dano ambiental, é difícil de eu quantificar esse dano ambiental, é difícil de eu provar esse dano ambiental. Então é muito mais interessante que eu evite o dano
de acontecer, evite que o dano aconteça, do que procurar a sua reparação. Mas é claro, diante da nossa vida atual, não há que negar a existência de danos ao meio ambiente. E se existir o dano, então vamos tentar fazer o máximo possível para averiguar esse dano, entender esse dano, conhecer as repercussões dele e assim poder calcular de uma maneira mais exata, mais próxima possível aquele dano, entendê-lo em toda a sua extensão. Então, lembre sempre, a gente tem que lembrar que se a gente causa um dano ao meio ambiente, a gente não está causando um dano à coisa de ninguém, não. Eu estou causando uma lesão a um bem que é de todos, só que não é de ninguém em particular. Então, cuidado para a gente não confundir com a chamada coisa de ninguém. E aí, pessoal, por não ser uma lesão ao direito de uma pessoa especificamente, foge a regra de Caio contra Tício. Não é um sujeito batalhando contra outro sujeito, mas é a sociedade contra esse sujeito causador do dano. Então, eu tenho que lembrar, inclusive, das futuras gerações que sequer estão aqui para defender seus interesses. Então, a gente tem que ter cuidado em saber quem é que está sendo prejudicado. Não é uma pessoa só, é uma coletividade de pessoas. O caso, por exemplo, da Samarco, o caso de Mariana, Brumadinho, etc. O que aconteceu aí, da Vale do Rio Doce também, não só a Samarco, é um dano que não foi a uma pessoa só. Muitas pessoas perderam a vida e essa é uma consequência gravíssima. Mas quantas outras pessoas perderam a sua subsistência? Quantas pessoas perderam aquele local onde tinham raízes, uma afetividade? Quantas pessoas vão ser prejudicadas por aquilo durante vários e vários anos? Que não tem onde pescar, não tem mais onde plantar, não tem mais onde tirar uma água de qualidade, vai ter que gastar mais para tratamentos de água, mais para trazer água limpa de outros lugares. Então, a gente tem que entender que o dano ao meio ambiente vai afetar uma coletividade, inclusive pessoas que sequer estão nascidas. E aí, pessoal, lembram quando eu falei para vocês do parágrafo 927, que diz o seguinte: olha, a responsabilidade civil objetiva se aplica naquelas circunstâncias em que o risco da atividade assim se faça necessário, ou quando a lei prevê especificamente. E olha, nós temos uma previsão legal específica, o artigo 14, parágrafo 1º da lei 6938. Por isso que eu falei para vocês no começo da aula, a gente ainda está na 6938, nos despedimos dela hoje. Então, essa responsabilidade ela é objetiva com base em uma previsão legal. Por mais que a doutrina pudesse construir, que é arriscado, lembrar da teoria do risco integral, que é importante lembrar, mas a gente também tem o reforço aí na luta contra os danos ao meio ambiente com uma previsão positivada. Além disso, pessoal, o direito ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral. Quem está dizendo para vocês é o advogado do Google, o professor Nelson L. Júnior, não é só o professor William. E aí, como eu já falei para vocês, não admite excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro exclusivo, por caso fortuito ou por força maior. Nada impede uma ação de regresso contra o terceiro, mas caso fortuito e força maior, isso era impensável até bem pouco tempo atrás. Além disso, pessoal, a responsabilidade ela é solidária e não subsidiária dos degradadores. Eu posso demandar qualquer desses responsáveis. É aquele que tiver a condição de reparar o dano primeiro, ele que age com ação de regresso contra os demais. Além disso, meus amigos, eu devo lembrar a vocês, olha, se eu vou aplicar num processo civil uma responsabilidade civil pelo dano ambiental, eu tenho que comprovar o dano, minimamente. Eu tenho que demonstrar a conduta humana, lembrando que nós não vamos colocar a teoria do risco criada, a teoria do risco proveito, mas a teoria do risco integral em si. Olha, por que está a teoria do risco criado aí? Só um asteriscozinho, porque parte da nossa jurisprudência, mas sempre votos vencidos nos nossos tribunais superiores, começa a argumentar o seguinte: olha, eu tenho que ter pelo menos criado o risco. E aí
ela é um pouco menos áspera, um pouco menos bruta que a teoria do risco integral, mas e aí não comportaria afastar o caso fortuito e a força maior. Se eles existissem, afastaria a responsabilidade civil. Mas não é assim que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro até hoje, ainda se adota a teoria do risco integral e não a do risco criado. Nexo de causalidade. Preciso sempre mostrar como que está relacionado. Então, tenham cuidado, porque não é aquela teoria do sine qua non, senão eu vou continuar punindo Adão e Eva por conta lá do desastre de Brumadinho e Mariana. Não é a intenção. Eu tenho que ter uma conduta humana, seja omissa ou seja comissiva, no sentido de assumir pelo menos os riscos de causar o dano. Muitas vezes é o dolo mesmo. William, se eu tiver provas do dolo, eu posso juntar o processo? Pode, mas via de regra isso não vai importar muito para o juiz na hora de estabelecer a indenização. Alguns juízes até dizem, título de aplicar uma responsabilidade, um valor pecuniário para ensinar as outras pessoas, para que esse sujeito não faça isso de novo, vai aumentar aqui o valor, mas isso aí não está exatamente compatível com nossa previsão legal não, pessoal. Pelo contrário, o que o Código Civil, que se aplica subsidiariamente ao caso, vai dizer que se houver manifesta desproporção entre o grau de culpa e o dano, o juiz poderá diminuir o valor. Mas, enfim, a gente tem que ter cuidado aí com a nossa jurisprudência. Além disso, pessoal, não posso encerrar essa nossa aula de hoje antes de dizer isso aqui para vocês. Em geral, a responsabilidade civil no Brasil, geral, estou falando do meio ambiente, ela foi reduzida ao dever de indenizar. Indenização, se a gente pega aí o prefixo in, sem, um prefixo negativo, deminis, indenização, danos, sem danos. Mas o que as pessoas normalmente atrelam à frase ou à palavra indenização é um valor em pecúnia, que pode ser ou não em pecúnia, mas as pessoas sempre vão lembrar da indenização em dinheiro. E aí, William, eu vou pagar a quem? Pois é, não vai pagar a ninguém especificamente, porque o meio ambiente é de todos. E é aí onde logo no comecinho eu falei para vocês, prestem atenção que a frase é reparar os danos. É claro que a reparação ao status quo anterior é quase impossível. Muitas vezes é impossível mesmo. Mas eu tenho que agir no intuito de devolver um equilíbrio ambiental o mais próximo possível do que existia antes. Então, a previsão constitucional não é um dever de pagar. A consequência ao dano ao meio ambiente é a reparação do dano, o dever de repará-lo e não de pagar. Agora, de fato, existem circunstâncias, existem liames que são impossíveis de serem reparados. Estes, sim, podem ser convertidos em uma prestação pecuniária, um dever de pagar alguma coisa, mas cuidado, não é que é proibido, é que a indenização pecuniária no dano ambiental será sempre subsidiária. O juiz ele deverá sempre zelar e preferir a reparação dos danos a uma condenação, um valor em dinheiro. Muitas vezes, a reparação daquele pode ser mais barata do que se previa e o juiz aplicaria uma pena em pecúnia até mais gravosa, mas não é isso que se interessa. Agora, normalmente o que aconteceria se o juiz converte um valor em dinheiro? Olha, dê 2 milhões de reais para limpar o rio. Os 2 milhões de reais vão embora rapidinho, não vai ter limpado metade do que tinha que ser feito. Então, se privilegia sempre a reparação in natura, ao status quo anterior, pelo menos no mais próximo possível do que foi um dia. Tudo bem? É proibida a indenização em dinheiro? Não, é proibida, mas apenas com caráter subsidiário ela será possível. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição no WhatsApp, seja nos grupos, nas horas de aula, seja no privado enquanto durar a pandemia. Tirem as dúvidas, se gostaram, clica aí no gostei, se inscreve no canal para receber as notificações
de novos vídeos postados. Comentem, seja por aqui, pela ferramenta do YouTube, seja pelas nossas ferramentas de contato, para que a gente possa tirar as dúvidas, para que a gente possa aprofundar, discutir um caso hipotético. Tudo bem? Até a próxima, se Deus quiser. Vida longa e próspera.